quebrado. Essa barraca Olha o que aconteceu, gente. Ó. Essa barraca ficou muitos anos sem ser usada, né? Aqui, ó. Já tá aí, né? Hoje é 29, finalmente acordamos aqui em Tariate, conseguimos até dormir bem razoavelmente, apesar de ter feito muito frio, hoje fez negativo, fez -1, -2, e aí íamos fazer nossa comidinha aqui, nosso fogareiro, nossas panelas, porque tá ventando, então a gente tem que achar sempre um lugar com proteção. A gente usou a plaquinha que a gente usou de carona, né, pra fazer uma barreira. E tem que ter tudo com a canga, porque olha só, tudo é cocô de bicho. Na verdade, a Mongólia é um grande camping, mas é também um grande pasto. Mais do que um camping, é um pasto. Então é cocô pra tudo que é lado, tudo. Não fede. Não fede, mas é toxina, Mas né? não fede, poderia ser isso. Um fedor absurdo de cocô, mas como é seco, É verdade. mas não fede. E aí, enquanto a gente comia, percebemos que a nossa barraca quebrou mais uma vez. A vida não está fácil nas terras mongóis, tá? Olha como é que tá o estado dela. Agora vamos ter que fazer uma gambiarra, que arrebentou mais um pouco a vareta dela. Gente, estar viajando significa lidar com desconforto a todo momento. No momento o desconforto é esse. E se você não tem dinheiro, né? Porque se você tem dinheiro, você fica em bons hotéis e acabou. Paga uma agência para resolver todos os problemas. Nosso caso não é esse. Então, aí hoje de manhã passou um australiano andando de bicicleta aqui. Aí em 5 minutos de conversa ele trouxe milhões de notícias pessimistas. Vocês vão sem carona, o vulcão que a gente vai visitar não é legal, um monte de coisa. Tá vendo que o astral também é difícil. Lua nova, né? Lua nova. Mas alguns dias pra passar, é o tempo que a gente vai ficar na estrada. E é isso, o vulcão tá pra lá. A gente vai arrumar aqui a barraca, deixar nossas coisas aqui, vamos dar essa espiada lá no vulcão. Mas pelo menos olha que bonito, as montanhas nevadas lá no fundo. Mas a gente tá na Mongólia, né, meu amigo? Estamos na Mongólia. Tá tudo bem. Podia ser o quê? O teto de casa com vazamento, né? É verdade. Nossa, nem fala isso. É isso. Vamos lá fazer essa missão aqui. Aqui temos o Dr. Vicente. Dr. Vicente, explique o tipo de cirurgia. Não sei ainda, tem que ir no vai arrumar o problema. Esse aqui que a gente comprou lá em... Onde foi isso? Foi em Bangkok. A nossa barraca quebrou na Malásia, essa vareta. Ó, ela tinha quebrado essa parte. Olha o que aconteceu, gente. Ó. Porque essa barraca ficou muitos anos sem ser usada, né? Aqui, ó. Então já tá velhinha, tem uns 7 anos essa barraca. E aí... Saiu pra acampar pouco com a gata, né? É isso que dá. Vida de adulto é difícil, dá tempo. E aí ela tinha quebrado uma partezinha, mas dá pra encaixar. E a gente comprou numa lojinha, isso aqui que a gente viu num vídeo no YouTube. Uma canaletazinha, né? Canaleta. Aí você faz uma gambiarra ali. Só que aí acontece que a gente estava usando isso e nos 2 últimos dias a barraca pegou ventos muito fortes, né? Dá pra entrar. E aí ela ficou mais baqueada. Aí tem que botar uma fitinha aqui. Mas se você botar a fita aí, você vai conseguir dobrar? Dobrar como? Na hora de guardar? Não, aí tira a fita. Toda vez. Toda vez. É o que a gente tava fazendo. Mas a fitinha vai dar uma firmeza maior. Esse Até pra isso aqui não ficar correndo. coisas que acontecem, né, gente? Isso é vida de viajante. Ainda bem que a gente já acampa por 20 anos. Ainda bem que a gente arrumou essa canaleta. E pode parecer... Ah, mas vocês estão há tanto tempo viajando, passaram por tantos lugares e não consertaram? Cara, gente, tentou.
camping é uma coisa muito difícil. É muito difícil você arrumar uma boa loja de artigos de camping. Porque cada vez mais você vê lojas com artigos de camping, quando na verdade são tipo coisas hiper vagabundas pra você ficar tirando foto no Instagram. Mas aqui na Ásia. Aí você chega na loja de camping e tem tipo uma super cadeira pra você sentar. Aí você tem tipo umas barracas gigantes que é pra você levar dentro do carro. Umas botas de camping mega vagabundas. Tudo muito muito superficial, não é tipo aqueles artigos de camping mesmo de sobrevivência, né? Não é. Acho que a gente vai encontrar isso mais na Europa. Porque aqui na Ásia. Acho que Europa e Estados Unidos também. Na Ásia o negócio é mais. É isso, a galera vai pros parques de carro, levam um acampamento gigantesco, montam o acampamento inteiro. Aí eles têm, né, pra utensílios tipo, práticos, pequenos fogareiros, chaleira, eles têm tudo. Mas pra coisa assim, vou acampar, ficar 3 dias no mato. Estrutural, sem né? Não tem. Não tem. Nem nas lojas, porra, nas lojas realmente assim, lojas North Face, aquela que você gosta, Columbia, né? Columbia. Pô, era Só estético, né? E aí acabou que a gente comprou essas duas botinhas aqui, que não foram baratas, mas que não são impermeáveis também, tipo, que é pra gente até então era uma coisa que a gente não abria mão, né? Não, e a gente não comprou no Brasil, porque as nossas botas já estavam gastas, né? Bem gastas. Eu devia trocar a sola da minha por uma sola genérica, mas eu uso muito pra trabalhar. Sim. Agora, a gente não comprou no Brasil, porque pô, na Ásia vai ser mais barato. China. Já que boa parte do, se não a produção, muitas vezes o material é importado, né? E também é produzido aqui muitas vezes, e no Brasil o dólar tá caro, mas então esses produtos estão caríssimos. Mas no final eles descobriram que a nossa botinha vento era muito mais barata, né? Nossa botinha vento é mais barata e apesar de ela ser feinha, ela entrega mais. Entrega muito mais. Mas é isso. Acho mais. Vivendo e aprendendo, né? A gente ficar falando mal aí do Brasil, ó. A vento, lembrando que é marca nacional, né? É marca nacional. Trilhas e rumos, vento, são boas marcas nacionais. Aí a gente vai, mas eu tenho fé, eu tô criando expectativas muito boas sobre a Rússia. Eu acho que a gente vai encontrar muita coisa na Rússia, inclusive café. Café? Acho que sim. Cara, a Rússia é um país super industrializado. E eu acho que não, A Rússia é o rei dos biscoitos. Melhores, olha, o Brasil não sabe o que está perdendo em não importar biscoitos russos. Cara, e vodkas? Biscoitos, vodkas. Cara, vamos trazer o que tem de bom na Rússia. E eu acho uma cultura mais próxima da nossa do que a chinesa. Aham. Coisas que a gente valoriza, acho que vai encontrar mais facilmente lá. Leite em pó, eu sei que lá tem leite em pó também. E mel. Eu acho que lá, e como tem o frio, tem grandes distâncias, e a galera é mais ou menos Europa, né? Eu acho que a gente deve encontrar materiais de campo. Eu acho que a única questão é que, pelo que a gente tem acompanhado, a Rússia está passando por uma inflação aí. É, né? É. Quase todos os países que a gente passou, né? Tô sempre caindo nos vídeos. Mas a Rússia está em guerra, né, meu querido? E está sofrendo sanções, né? Sim. É outro nível de inflação. Ó, tá vendo? Aí a gente botou a canaletazinha aqui. Eu acho que vale também ver qual é a direção do vento para ela não ficar brigando com a direção do vento, né? Tá assim. Por enquanto, né? Isso vai mudar. Por enquanto tá boa, ela não fez muito. Aham. Muito escape. Ó, Mas é eu tô isso. preocupado com cara, isso aqui. Eu acho que eu vou trocar essa canaleta. Por quê? Tá com a pontinha pra fora. Pra não rasgar, né? Outra opção também, se você não quiser trocar a canaleta, é passar a fita em cima dessa parte da canaleta. Não, mas é, aí a vida dela correr
Sim. Então é isso, meus amigos. Acho que no fim deu certo, né? A sorte é que ela arrebentou quando a gente tava aqui. Sim. A gente vai sair, vai ficar algumas horas fora. Ó, tá vendo? Eu acho que ela tá brigando com o vento. Conseguimos ajeitar a barraca. Fizemos uma amarra ali com as fitas. E agora é isso, campo selvagem. É assim mesmo. Tem estrutura de banheiro, tem estrutura nenhuma. A sorte é que até agora a gente não pegou nenhuma chuva. Escovar o dente, a gente pega a água do rio ali, enche a garrafinha, né, a garrafa assim, de água do rio. Aí como essa água a gente não vai beber, a gente tirou o rótulo dela. As outras têm rótulo. E aí a gente pode cozinhar e escovar os dentes, lavar a mão, lavar o rosto. Só que a água do rio é congelante, então tem que encher e esperar um tempinho para poder esquentar. É isso, ó. Escova o dente no visu da Mongólia. Agora sim, todas as missões finalizadas, 1h30 da tarde, vamos seguir em direção ao vulcão. Pelo que parece dá mais ou menos 1 hora de caminhada. Vamos ver como é que é esse caminho. Passando aqui pelo rio grande que banha a cidade. Tariate está para lá, a cidadezinha. Cidade de 600 habitantes, pelo que li. Não é mais do que isso, com certeza. No distrito inteiro tem 6.000 pessoas. Lá no fundo os Montes Nevados. Simbora. Bora bater perna. Lá no fundo já dá pra ver o vulcão, ó. Acho que é ele. Será? Acho que sim. E aqui as rochas vulcânicas, aqui, pelo que a gente leu ali na entrada do parque, esse solo que está aqui vulcânico e a formação da cratera foram uma erupção de 7.700 anos atrás. Muito tempo. Mas nem tanto assim, né? Para a era geológica, nem faz tanto tempo. E parece que na verdade é uma região cheia de vulcões, não é só esse, mas todos extintos, né? Embora a população local aqui diga que ele não está extinto, só adormecido. Tem seres guardando, né? Sim. Então, interessante. Não tem muita sinalização, aliás, não tem nenhuma sinalização, né, da trilha, nada. Tem uma plaquinha ali, mas tá passando esses caminhões o tempo todo que estão abrindo aqui a estrada. Aí eu fiz um sinal pra ele, como é que sobe lá? Ele falou, é por aí mesmo, dá essa volta aqui na estradinha que vai ter a subida. E ali dizia que tinha um estacionamento, então deve ser isso mesmo. Acho que ele entendeu o gesto que eu fiz, eu apontei pro vulcão. esperamos. Eu apontei pro vulcão, vamos ver. Achamos a entrada da trilha, que é essa picadinha aqui, que sobe pro vulcão pela parte mais florestada, né? E o lago Teririm tá pra lá. Ali tem umas hospedagens, parecem ser hospedagens, e aquela capa de neve, né? Capa de gelo que a gente leu lá na entrada, que aquele gelo ali, mesmo no verão, ele não derrete. E olha que aqui faz sol forte no verão, hein?
E é isso. Acho que é porque a gente, né, parece uma planície, mas a gente tá a 2.000 metros de altitude. Então e além de estar numa latitude muito alta, então faz frio pra caramba mesmo. Sim. Vamos lá. Da cratera do vulcão. Vem com nós. Olha só. Que coisa incrível. Você com muito cuidado, tem muitas pedrinhas e terrinhas. Uau! Olha essa cratera aqui gigantesca. Esse é o vulcão Horgo, que explodiu há mais de 7.000 anos atrás. Lá embaixo a gente acredita que deve ter um buraco lá ainda, mas ele foi sendo ao longo de 7.000 anos ficando entupido de pedras e pedrinhas que foram correndo ao longo do tempo. A gente tá muito curioso com esse buraco aí. É. Ela tá querendo me convencer a descer lá embaixo pra tirar uma foto, imagina. Descer é mole, o chato é subir. E essa aventura não tava no plano não, né? Foram as pessoas que a gente foi conhecendo na Mongólia que foram dizendo pra gente. Primeiro o Jesse lá que nos deu a carona da fronteira até o Lambator falou: ah, Tariate é um lugar legal, tá no meio do caminho da sua rota. Beleza, tem um lago. Aí depois foi o casal de franceses, você viajando de bicicleta, falaram: não, Tariate além disso tem uma montanha, tem um vulcão que dá pra subir rapidinho. Falei: caramba, vulcão mesmo, então bora lá. E cá estamos. E lá vai o Florestinha descendo pro buraco do vulcão. Não se aguenta. Ele quer ver se o buraco do vulcão de fato ainda está lá. E não é que eu resolvi descer? Olha só. Não é tão simples quanto parecia não. Olha onde tá a Luana já. Oi? Sim. Falando que eu pareço uma pedrinha. E são muitas mini pedrinhas que derrapam, né? Então tem que ter muito cuidado. Mas olha a cratera ali embaixo já. Olha só tudo que eu desci. A gente acha que depois lá da infância a gente terminou de aprender a andar, né? Agora eu tive que aprender a andar nessas mini pedrinhas que derrapam pra caramba. Usando equilíbrio, mão, tato, intuição, qual pedra que tá boa, qual que não tá. E olha que legal, cara, aqui na cratera, lá de cima a gente não tem a noção disso. Primeiro que colocaram, né, tem essas... Foi colocado aqui essas madeiras com os lenços budistas, né, do budismo tibetano que tem aqui na Mongólia, para as orações, ou seja, é uma cratera, é um vulcão sagrado para os povos locais. Olha que interessante, colocaram dinheiro como oferenda, que legal. E cada pedra dessa que a gente está vendo, que lá de cima parecia só um amontoado de pedra que desceu das encostas, na verdade são aqueles totemzinhos que a gente faz, olha só. O pessoal foi colocando pedrinhas e pedrinhas e pedrinhas e fazendo suas orações. Tudo isso é um castelo de totens. Que interessante, cara. Muito legal. Incrível. Incrível. Ainda bem que eu desci. Om
Namah Shivaya Hare Kundalini Om Mani Padme Om Shanti Om Shanti Om Namah Shivaya Hare Kundalini Om Mani Padme Om Shanti Om Shanti Om. É muito gratificante estar num lugar sagrado para o povo local como esse. Cratera de um vulcão com a força que une o centro da Terra com a sua superfície onde nós habitamos e que molda as paisagens do seu entorno e que molda, né, a atmosfera que nos permite estarmos vivos hoje. Ainda mais na Mongólia, que é um país que, mesmo cercado por grandes potências como a Rússia, como a China, como a Índia, ele é um país que seu povo escolheu se manter no modo de vida nômade, na vida simples, humilde. Não se pode confundir isso com pobreza, não. É uma escolha de vida. Então é isso, é muito simples, é uma grande terra livre para os animais e para as pessoas que podem circular para lá e para cá sem problema nenhum. E onde eles quiserem pousar essa barraca é a sua nova morada por um tempinho. Mas continuam vivendo, cultuando, protegendo o sagrado que habita na terra em que eles vivem e que é um sagrado que preenche o espaço, preenche a existência de toda a humanidade, né? E de todos os seres vivos que habitam a Terra. Vencida a primeira etapa, agora a gente quer chegar lá na ponta para dar uma espiada no lago Terrim. Vamos ver se a gente consegue pegar uma caroninha de caminhão, os caminhões dos trabalhadores aqui que estão abrindo a estrada. Porque 1h30 de caminhar até lá, porra. Consegui uma ajudinha na ida e na volta, né? Pra otimizar o dia. Perfeito. Veremos. E aqui descobrimos a entrada oficial da trilha, né? Existe um lugar, estacionamento. Olha aquelas pedras lindas. Sim. Tem uma estrutura, uns avisos, tem placa. Fazer que nem a gente. A gente só não sabia qual era o caminho. Gente, essa foi inusitada. Nossa, onde a gente tá? Passou o ônibus de turismo aqui da galera que tava na vulcão. O motorista buzinou, parou. Entra aí. Eles estão indo pra caverna, falou: vem com a gente, pode vir. São jovens passeando. Será que eles são aqui da Mongólia? Mongólia. Fala Mongólia. Já falou de onde a gente é? Ah, com Brasil. 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 Gente, olha isso, que incrível. Olha a caverna que tem aqui, é um buraquinho. Tá dizendo ali, ele explicou pra gente, nosso amigo novo aqui da Mongólia, mora no deserto de Gobi. Aí é um buraco que entra uma pessoa por vez, mas lá dentro ela avança por 50 metros. Olha só. Eu pensaria que seria uma toca de animal. É, uma toca de marmota. Caraca. Oh, meu Deus. Eu preciso de luz. Que legal. Pediu o celular, tá todo mundo tirando foto ao invés de dar o celular. Olha esse buraco de marmota que a gente veio parar. Com um grupo de do povo de Lambató. Aí, muito maneiro. Olha só, gente. Que aventura doida.
참 적죠? 아, 되겠네. 네, 참 적어. Ah, 참. e aqui tem umas, de novo, umas oferendas em dinheiro. Que interessante. E ela chega a 50 metros de longitude, para um lado até o outro, lá no fundo. Imagino que uns bichos bem grandes durmam aqui durante o inverno. Incrível. Simba, o buraco. Ai, meu Deus. Tem mais um. It's easier to go inside. Ok. Opa, foi. Hã? É pra cá? Não, é pra cá. É assim. É aventura, hein? Entregues ao acaso. E esse caminho todo aqui que a gente tá andando tem vários buracos que você pode entrar. São tipo como se o subsolo tivesse todo vazado assim. Muito doido. Muito legal. Que sorte encontrando essa molecada. Aí ele tava explicando que é o rapaz que convidou a gente, né? Que conversou, que tá falando inglês mais com a gente. Eles acabaram de terminar o curso, estão celebrando uma viagem de 5 dias, lá de Ulaanbaatar. Pelo que eu entendi, eles estudam em Ulaanbaatar, mas as pessoas são de várias regiões diferentes da Mongólia, né? Aí são 4, 5 anos de curso, a maior parte deles tem 21, 22 anos, não parece, né? Comparado com o pessoal com essa idade no Brasil, não parece mesmo. Só ele que tem 28, porque ele estudou um tempo, abandonou, foi morar na Coreia do Sul durante um tempo, voltou, começou tudo de novo em outra universidade. E agora tem 28 anos, está se formando. Eles só alugaram um ônibus e vieram dar rolê de 5 dias aqui em Tariac. E demos a sorte de encontrá-los na hora certa. Legal. Olha a água, tá vendo? O efeito da água com o vento. Que linda. Tem uma parte dela que voa. Isso é Totem, olha isso. E esse é o Lago Terrim, que finalmente, olha, não dá nem pra ver outra margem. Linda. Nosso passeio aqui pelo lago.
Olha só as casinhas que legais. Tudo isso são hospedagens. Estava comentando agora, se um dia a gente voltar para a Mongólia, esse é o lugar que a gente quer passar de novo. E agora vamos seguir nosso percurso para voltar para nossa barraca, torcer para ela estar inteira lá, tudo certo. E ver se a gente consegue uma carona com os caminhões da obra ali. Porque senão são 2 horas de caminhada. Vamos lá. Que lindo! Olha esse céu que maravilhoso. Nossa. E olha lá o vulcão que a gente visitou, o Vitão Horgo. Olha que lindo. Lá no fundo, ó. Dá pra ver a cratera daqui. Olha só. Uau! Parece um parque de dinossauros, só com os tratores, né? É, meu povo, até agora só passou o caminhão voltando. Nenhum na nossa direção, todos acenaram, todos muito felizes. Boa viagem, mas até agora estamos andando mesmo, já faz uns 40 minutos. O vulcão lá, mas há de passar uma carona no nosso caminho. O bom é que a gente não tá num lugar impossível de chegar, né? Tipo 4 horas. Não, tava achando que era 15 km pro lago, né? Sim. É tipo bem 8, né? longe. É metade do caminho que a gente achou que era. Tá roladinho. Uma cara de... É. O mais longe possível da gente, né? É isso. Aqui encerramos nosso segundo dia de peregrinação. Conseguimos uma carona, metade do caminho de carro, abaixo do filho que deixou a gente. Mas tomamos um susto gigantesco, porque do carro a gente viu que a nossa barraca estava aberta. Tinham aberto ela. A gente veio correndo desesperado, achando que tinham levado tudo, né? Porque tinha nossos 2 mochilões, tinha uma mochila preta com o nosso computador, alguns documentos também, né? Passaporte, dinheiro tá com a gente, mas tinham documentos importantes aí também. E no final, não sei, eles arrebentaram aqui o negócio que fica o passaporte, que fica o cadeado, abriram e deixaram aberto. Mas tava tudo ali dentro, inacreditável. Tudo, não mexeram em nada. Não sei se pode ter sido uma criança, né? Fazendo besteira, ou pode ter sido alguém que veio verificar o que era, o que estava acontecendo. Se a barraca era essa aqui na área deles. Só consigo pensar essas 2 coisas, porque não levarem nada, mas deixar aberto é esquisito. É isso, mas tá tudo salvo. As menininhas que apareceram aqui, cara. É. Olha, o mundo realmente é muito louco, como as coisas podem mudar de uma hora para outra. A gente chegou desesperado, né, do nosso passeio, porque a barraca estava aberta, achando que tinha perdido tudo. Aí depois, quando a gente assimilou que estava tudo certo, beleza, vamos fazer nossa comida. Aí surgiram 2 meninas, começaram a puxar assunto com a gente, chamaram pra gente tomar um chá e falaram: por que vocês não podem a barraca de vocês no nosso quintal? E cá estamos. E a mesma senhorinha, que é a avó delas, que a gente encontrou mais cedo, que ela veio, ficou rondando a nossa barraca, puxou assunto, falou que estava procurando as filhas, estava procurando elas, na verdade, porque estava muito frio. E agora só vamos dormir protegidos. Olha que incrível. A gente tem um monte de legume, arroz, que a gente estava com um peso muito grande, que a gente precisava cozinhar. E no final das contas a gente vai poder cozinhar aqui junto com elas, vamos fazer a comidinha junto. Olha só. Caramba. Gratidão aos seres dos viajantes, dos deuses dos viajantes que nos protegem,
que deixou nossa barraca intacta, que não levaram nada da gente. E ela falou ali depois, não, vem, traz logo suas coisas porque aqui tem muito roubo. Cara, eu não sei o que aconteceu, que a pessoa não levou nossas coisas, mas estamos sãos e salvos. E agora vamos fazer um rango coletivo com uma família mongol. Fazendo um arrozinho demorado aqui, que o arroz cateto aqui demora muito pra ficar pronto. Bebe muita água. Mas já tá pronto. A Ana fez um refogado com a carne local da família e com os legumes que a gente tinha, com que alivia o nosso peso e vamos poder compartilhar com a família. E é isso, eu tô aqui na dispensa delas. Ali é o corredor, olha, a lenha pra fazer o fogo a lenha, a porta da saída. E pra lá é a sala, a cozinha. Vamos comer. 먹어가 있자 맛있는데. 야, 이 삼천원. 이 비싸서 했더니 사과가 진짜 안 됐지. 그래서 내가 자, 한잔 더 있어. 아까 해당하기 써. Bom dia, meu amor. Bom dia. Dormimos com muito frio, mas sãos e salvos pela senhorinha, impronunciável o nome mais uma vez. Acho que a gente vai pedir para ela escrever no nosso caderno dos nomes, porque É. a gente está tentando fazer. Cada país que a gente passa fica mais difícil identificar os nomes, mas hoje ela veio aqui toda bonitinha, chamou a gente para comer, preparou o chá de leite que eles falam, né? Que é um leitinho quente, né? Salgado, leitinho quente com sal, que é muito comum aqui na Mongólia e em parte da China também. Uns biscoitinhos que ela mesma faz, gostosinho, né? Os biscoitinhos que a gente tinha deixado ontem. E a gente conversou um bocado ali pelo tradutor. O filho dela apareceu, ela tem 80 anos de idade. O filho tem 60. E a netinha que estava aqui ontem, ela foi embora, voltou para casa do pai. E é isso, essa casinha que a gente ficou foi o nosso reduto nessa última noite. Conhecemos lá por dentro, muito lindinha, né? Com as fotos de família, com as roupas tradicionais. Muito legal mesmo. E agora vamos terminar de arrumar nossas coisas e vamos pegar esse trecho da viagem que vai ser o mais complicado de todos, porque não tem rota de nada assim. Tipo, a distância. Não tem nem estrada. A um caminho distância de que o terra. Google Maps manda pra gente é por essa estrada que passa aqui, a mesma estrada que a gente veio. 6 horas e meia mais ou menos. Mas aí o senhorzinho, o filho dela, falou, não, vocês têm que pegar a estrada que é a estrada que a gente veio, do vulcão. Ó. E por lá andar 11 km até o fundo do lago, e de lá você vai pegar uma estradinha para outra cidade, e de lá você vai chegando. Só que é muito vicinal demais, né? A gente andou esse trecho aí, pouquíssima gente. Não sabemos o que faremos ainda, vamos matar sobre isso. Mas é isso, temos 2 dias para chegar em Murum, com calma, para poder no dia seguinte ir até Hatgal, que é o nosso destino final, né? Vamos ver o que acontece. Missão zona. E aí vamos comendo nossas coisas para aliviar o peso, porque tá demais. E parece que a pessoa que tentou roubar nossa barraca, ela só queria uma pasta de dente mesmo. Porque deixou tudo, mas sumiu a pasta de dente. Meu Deus, cara. Eu só penso que fomos protegidos pela oração que eu fiz lá dentro daquele vulcão que todo mundo coloca os totens. Que não é possível. Porque se arrancaram o cadeado é porque foram mexer mesmo. Mas o que aconteceu? Algum anjo apareceu e falou... Alguém chamou a atenção. Ei! Porque ele A pasta abriu... de dente começou a dançar. Assim, e falou, hipnotizou. E levou ele, na verdade. Ele levou ele. A pasta de dente abduziu ele. Porque arrancou o cadeado e deixou a porta aberta. Não faz sentido. Alguém que saiu correndo. Aconteceu alguma coisa. Talvez um cavalo. Tem a faixa. Sei lá, cara. Aconteceu alguma coisa. Eu acho que a pasta de dente abduziu ele. Vamos contar essa história então para os nossos netos. É isso. Sãos e salvos. Por enquanto. Vamos pra estrada.
Apostas, mochilas nas costas, compramos a água. De saída da cidade de Tariate, com muitas emoções, muitas aventuras. E vamos tentar pegar essa carona em direção a Murum. Olha ali o ônibus da galera que nos levou essa... We go to Murum. Murum, é. Aí é. Caraca, se a gente tivesse indo pro Lambatório, a gente tinha uma carona.